Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Segunda-feira eu publiquei um vídeo dizendo que, diferente do movimento de 7 de setembro do ano passado, onde o presidente não tinha a retaguarda necessária para garantir a estabilidade do país em um embate com o STF, o que o obrigou a recuar, desta vez ele fez a lição de casa e preparou o terreno. A investida de Bolsonaro em favor de Daniel Silveira é, na verdade, uma investida em favor da garantia de nossa liberdade. É uma investida em favor da restauração do Estado de Direito, que está sendo tomado de assalto pela Suprema Corte. A graça presidencial concedida a um deputado que foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, pagamento de multa no valor de R$192 mil, mais cassação dos seus direitos políticos por ousar externar o que todo brasileiro de bem pensa sobre os urubus de toga, além de devidamente embasada na Constituição, tem o respaldo da Câmara dos Deputados. Ou seja, dessa vez, Bolsonaro tem retaguarda política e jurídica para não só vencer esse embate, como para dobrar a aposta. E nesta quarta-feira isso ficou devidamente comprovado. Um dia depois da ministra Rosa Weber ter dado 10 dias para o presidente explicar o indulto, cujo texto do próprio é autoexplicativo, e um dia depois de Alexandre de Moraes afirmar que a graça é passível de controle e não extingue a inelegibilidade do deputado, Daniel Silveira foi indicado para 5 comissões dentro da Câmara. Se tornou membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, e também se tornou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Independente aí da sua permanência ou não na CCJ, isso demonstra que a Câmara dos Deputados mandou um recado claro para a Suprema Corte de que chancela o indulto do presidente e de que a autonomia do Legislativo deve ser devidamente respeitada. A Câmara sabe que cometeu um grande erro ano passado quando permitiu que Daniel fosse preso. E pelo que parece, o presidente da casa está disposto a reparar esse erro. Tanto que durante o julgamento de Daniel, Arthur Lira protocolou um pedido no STF para que a corte reconheça que cabe aos parlamentares decidir sobre as perdas de mandato e não ao judiciário. Temos que entender o seguinte: conforme é muito bem elucidado em um editorial da Gazeta do Povo, o artigo 53 da Constituição diz que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Esta afirmação aí, tão sucinta quanto inequívoca, define a chamada imunidade material dos parlamentares, uma proteção para que eles possam participar do debate público não apenas com maior liberdade possível, mas com toda a liberdade, inclusive podendo se manifestar de formas que estariam vedadas aos demais cidadãos. Tanto que no julgamento de Daniel Silveira, nem a subprocuradora Lindor Araújo, nem os ministros que o condenaram souberam explicar a contento por que, em sua opinião, as opiniões e palavras do deputado não estariam protegidas pela imunidade material, que, segundo o texto constitucional, abrange quaisquer manifestações, sem exceção. Só que, em vez disso, alguns, como o Barroso, fizeram um malabarismo para tentar deslocar o debate para os limites da liberdade de expressão, quando, no fim das contas, não era isso o que estava em jogo. Ou seja, os deputados não estão comprando essa briga junto com Bolsonaro para defender a nossa liberdade, mas entenderam que o precedente de Daniel Silveira pode se voltar contra eles próprios, acabando de vez com o dispositivo constitucional da imunidade parlamentar. Bom, mas não para por aí. Também nesta quarta-feira, Bolsonaro participou de um ato cívico em defesa da liberdade de expressão, evento realizado por parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica, da Segurança Pública e do Agronegócio. Por sua vez, o presidente fez um dos discursos mais contundentes de seu mandato, um discurso que deveria ser assistido em rede nacional e no horário nobre.
Eu vou colocar aqui a parte que considero mais importante aí desse discurso. Mas antes, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, em que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar aí no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. E lembrando que até o dia 17 de maio todo o estoque da minha biblioteca está em promoção. Sendo assim, quero indicar 3 leituras fundamentais para que você fique munido de conhecimento suficiente para se tornar um agente da resistência à ditadura das togas. O primeiro é Juristocracia e o Fim da Democracia, de R$ 43 por apenas R$ 28. O segundo é Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, de R$ 89 por apenas R$ 50. E o terceiro é o super lançamento Como os Juízes Decidem, de R$ 129 por R$ 90. Terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Também vou deixar fixado aqui no primeiro comentário os links de cada um desses livros. Bom, recado dado, vamos para o discurso avassalador do presidente. Um parlamentar aqui falou que o decreto vai ser cumprido. O que eu tenho falado é o seguinte: o decreto é constitucional e será cumprido. Também um parlamentar disse aqui: no passado se anistiavam bandidos, agora a gente anistia inocentes. Se coloque no lugar do deputado Daniel Silveira, mesmo levando-se em conta as palavras que ele proferiu. É liberdade de expressão. E quem, porventura, se vê prejudicado, ameaçado, ofendido, entra na justiça. Esse é o caminho certo para as coisas. E, pelo que eu sei, a punição jamais será a prisão. Se coloca no lugar dele, 9 anos de cadeia, perda de mandato, inelegibilidade, multa. Que país é esse? Ao final da sessão, aplausos, como se fosse uma conquista, um urra, valeu! Nós temos que defender, não é o legislativo, o executivo ou o judiciário, temos que defender a nossa liberdade. É a base, é o pilar de tudo. E tenho certeza absoluta, tudo se renova nesse país. Renova o legislativo, quando se muda o executivo, todo mundo, o judiciário com o tempo, né? E assim nós vamos aperfeiçoando a nossa democracia. Jamais retroceder, ainda mais por vontade de 1, 2 ou 3 pessoas, indo para o encerramento agora. Interessa para vocês. Não pensam que uma possível suspeição de uma eleição vai ser apenas um voto para presidente. O prezado senador Passarinho vai entrar para o Senado, vai entrar para a Câmara, se tiver, obviamente, algo de anormal, né? Vai entrar estadual, para todo mundo. Eu gostaria, se dirigindo ao excelentíssimo ministro Barroso, uma pessoa que fala muito bem, né? Tem um currículo invejável, que aquele inquérito aberto em novembro de 2018, Felipe Barros, tivesse o seu deslinde, né? Queremos o seu parecer. Não poderia ter eleições em 2020 sem a conclusão daquele inquérito. Não vou entrar em detalhe aqui. Que não era sigiloso. Mente o ministro Barroso quando diz que é sigiloso. Mente. Uma vergonha. Para as Forças Armadas, né? Se um militar mente, acabou a carreira dele. O cabo não sai sargento. O subtenente não sai tenente. O coronel não sai general. Não tem prescrição para isso. E temos um chefe do executivo que mente. Agora, eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. O que há de melhor das Forças Armadas? Uma nossa unidade,
de guerra cibernética, pessoas formadas em várias universidades, entre elas o IME, o ITA, nos convidaram, nós não seremos moldura, não iremos para lá para bater palmas, assim como o pessoal quer dar ar de legalidade, convidando observadores internacionais. Imaginem chegando aqui um americano, um japonês, um angolano, um sueco, vai fazer o quê? Vai ficar olhando, de longe o cara apertar o botão e de repente à noite sai o resultado lá na frente. Ué, que observação é essa? Que legalidade, que segurança? Ele pode dizer que, com que segurança aconteceram aquelas eleições? Nós queremos transparência. A dúvida leva ao aperfeiçoamento das coisas. A discussão no parlamento é a mesma coisa, não pode um grande líder lá, ou até o presidente da Câmara apresentar um projeto, tem que ser aprovado sem mudar nenhuma vírgula, não existe isso. Temos uma tecnologia dos anos 96, o ministro Barroso disse que desde 96, nada foi comprovado de falsificação ou de fraude. Ora, as eleições de 2014, o PSDB contratou uma auditoria internacional. Qual a conclusão da auditoria? A urna é inauditável. Pronto. As observações, as sugestões das Forças Armadas estão lá com o TSE. Por que carimbaram confidencial? O Barroso não disse que as urnas são inexpugnáveis? Por que confidencial? Quase 100 militares participaram desse processo. Pode um deles vazar esse relatório? Pode. Por que não pode? Eu não acredito, mas pode. Agora, se vazar, vai comprometer as eleições? Se vai comprometer, é sinal que as urnas não são inexpugnáveis. E olha, geralmente o chefe do executivo trabalha para fraudar uma eleição. Essa informação que nós temos na história de vários países. Aqui é o contrário. Nós queremos transparência, queremos a confiança, queremos que o senhor João e a dona Maria, quando for para casa, depois das votações, ele tenha certeza que o voto vai ser contado. Falam tanto que eu interfiro. O Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Agora o Barroso diz, o presidente, não falou presidente, mas dá a entender que era eu, as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa? Igual aquela quando estava na Rússia tratando de fertilizantes e estourou aqui na imprensa, o Barroso falando que eu fui me encontrar lá com o hacker russo para influenciar nas eleições. Que responsabilidade é essa? Isso não é o papel de alguém que é democrata, que luta por liberdade, que é o bem do seu povo? E quando se fala em interferência, o que ele foi fazer dentro da Câmara? Encontrando com líderes, que a verdade é essa, trocaram os integrantes da comissão para que o projeto fosse derrotado na comissão, mas depois foi a plenário, ganhamos no voto, mas perdemos, porque não tivemos o número de votos 308 suficiente. Isso é interferência. Agora, você não pode falar nada sobre eles? Eles estão comandando o Brasil, não são todos, obviamente, do STF, né? Mas alguns lá mandando no Brasil e desmandando. Não podemos criticá-lo? Como disse o Ulisses Guimarães, não era simpático a ele, né? Mas disse lá que a Constituição podia ser criticada, podia ser emendada, mas descumprida jamais. Está o artigo 53. Não está escrito lá na forma da lei, não depende de uma lei complementar. Isso não pode continuar acontecendo no nosso país. E indo para o encerramento, tenho falado com os meus ministros, que nós temos jogado dentro das 4 linhas. E agora é o seguinte, falo com meus ministros, quem estiver jogando fora das 4 linhas, é nossa obrigação trazê-los para dentro das 4 linhas. Terminando, poucos pode muito, mas nenhum deles pode tudo.
E essa presença de vocês aqui nos fortalece. Eu falo nos, plural, a todos nós. Não podemos abrir mão daquilo que é de mais sagrado para a nossa vida, a nossa liberdade. Se deixássemos continuar certas poucas pessoas agindo dessa maneira, como alguns parlamentares disseram aqui, eu acredito que tem parlamentar que está receoso em falar qualquer coisa, até mesmo comparecer aqui. Qual vai ser a conotação da imprensa com a presença de vocês? Eu estou me lixando porque essa imprensa vai falar. Tá? E mesmo assim, eu nunca falei em controlar a mídia social ou a imprensa tradicional, diferentemente de outra pessoa, que é tão bem tratada por parte dessa mídia. Eu lamento que essa pessoa havia se manifestado a comparecer na reunião com prefeitos, e ontem de manhã fiquei sabendo que não viria mais. E dizer mais, a gente espera que nos próximos dias o nosso Tribunal Superior Eleitoral dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas, porque eles nos convidaram e nós aceitamos, estamos colaborando com o que há de melhor que existe entre nós, e essas sugestões todas foram técnicas. Não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições, mas precisamos de ter uma maneira, e ali, nessas 9 sugestões, existe essa maneira para a gente confiar nas eleições. E, encerrando, uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que, no final, depois de 17 horas, como se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos um do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. Muito obrigado a todos vocês.